Seja bem-vindo ao canal Black Soldier Solutions. Já nos siga, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo. Nosso áudio estudo de hoje vamos falar sobre a morfologia do ovo de BSF. Vamos começar. Quando estudamos a morfologia da Black Soldier Fly, precisamos começar pelo primeiro estágio visível de uma nova geração, o ovo. À primeira vista, o ovo de Hermetia ilucens pode parecer apenas uma pequena estrutura, clara depositada em grupo. Mas biologicamente, estamos diante de uma estrutura altamente organizada, cuja arquitetura externa protege o embrião e permite as trocas necessárias para que o desenvolvimento ocorra até a eclosão. Estudos utilizando microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura descrevem os ovos de Hermetia ilucens como alongados, aproximadamente elípticos e com coloração variando de branco-creme a amarelado. E aqui começa nosso estudo. Não vamos observar o ovo apenas como algo que vai virar uma larva. Vamos analisá-lo como uma verdadeira unidade biológica de desenvolvimento embrionário. Antes de falar da estrutura, precisamos entender onde o ovo se encaixa no ciclo. A sequência básica da Black Soldier Fly é ovo, larva, pré-pupa, pupa, adulto. O ovo representa o período no qual o novo organismo inicia seu desenvolvimento antes de emergir, como larva neonata. Embora seja uma fase relativamente curta quando comparada ao período larval ou pupal, ela é extremamente importante para a produtividade de uma colônia. Se tivermos baixa fertilidade, baixa viabilidade embrionária, condições inadequadas de incubação, desidratação, contaminação ou manejo inadequado dos lotes de ovos, todo o restante da produção será comprometido. Portanto, uma biofábrica que produz milhares ou milhões de larvas começa, necessariamente, pela qualidade dos seus ovos. Vamos começar pela forma externa. O ovo de Hermetia ilucens apresenta formato predominantemente elíptico e alongado. Isso significa que ele não é perfeitamente esférico. Existe um eixo longitudinal mais comprido e um eixo transversal menor. Essa geometria é importante quando observamos os ovos em microscopia ou realizamos análises morfométricas. Na prática, podemos medir comprimento, largura, relação comprimento-largura e, em trabalhos mais detalhados, correlacionar essas medidas com massa e qualidade dos ovos. Estudos já utilizaram justamente dimensões dos ovos e peso médio para caracterizar a qualidade reprodutiva de Hermetia ilucens. Isso significa que tamanho de ovo pode se tornar um indicador útil em programas de controle de qualidade, não necessariamente sozinho, mas combinado com peso, fertilidade, eclodibilidade, uniformidade e desempenho das neonatas. Agora vamos observar a coloração. Os ovos recém-depositados tendem a apresentar tonalidades claras. A literatura descreve variação entre branco, creme e amarelado. Essa coloração pode sofrer alterações durante o desenvolvimento embrionário. É importante compreender que mudanças visuais ao longo do tempo podem refletir desenvolvimento interno, envelhecimento ou alterações ambientais. Mas não devemos transformar cor isoladamente em diagnóstico definitivo de fertilidade. Em produção profissional, o ideal é combinar observação visual com parâmetros objetivos. Por exemplo, idade da postura, massa do lote, temperatura de incubação, umidade, porcentagem de eclosão. Assim, deixamos de trabalhar apenas com percepção visual e começamos a construir indicadores reprodutivos. Agora entramos em uma das estruturas mais importantes, o corion. O corion é o envoltório externo do ovo. Em termos funcionais, podemos imaginá-lo como uma barreira protetora que envolve o embrião. Mas essa barreira não pode simplesmente selar completamente o interior do ovo. O embrião é metabolicamente ativo. Ele precisa realizar trocas gasosas durante o desenvolvimento. Portanto, a superfície do ovo precisa combinar proteção permeabilidade controlada. Essa é uma característica recorrente nos ovos de insetos. A superfície do corion pode apresentar padrões microscópicos e microestruturas.
que só se tornam claramente visíveis quando utilizamos microscopia de alta resolução. Estudos morfológicos com Hermetia e Lucens utilizaram microscopia eletrônica justamente para caracterizar detalhes da superfície, dos ovos e dos demais estágios imaturos. Para um criador, isso parece muito microscópico, mas possui consequência prática. Se o córion perde água demais, o embrião pode desidratar. Se o ambiente está inadequadamente saturado ou contaminado, outros problemas podem surgir. Portanto, a qualidade do microambiente de incubação é fundamental. E aqui surge uma pergunta. Por que as fêmeas de BSF não simplesmente colocam seus ovos dentro de uma massa extremamente úmida de alimento? Porque a oviposição da espécie possui uma estratégia muito interessante. As fêmeas tendem a depositar os ovos em fendas, cavidades e superfícies relativamente secas próximas a uma fonte atrativa de matéria orgânica, em vez de mergulhá-los diretamente no material muito úmido. Trabalhos clássicos e experimentais mostram maior oviposição em locais secos, quando comparados a superfícies molhadas, desde que exista material em decomposição atuando como atrativo próximo. Isso explica por que em criatórios utilizamos papelão ondulado, lamelas de madeira, blocos com pequenas frestas, palitos, estruturas empilhadas e outros materiais capazes de oferecer pequenas cavidades para a postura. A própria morfologia do ovo e sua necessidade de proteção ajudam a explicar o comportamento de oviposição. Isso nos leva a outro conceito: postura em massa ou agregado de ovos. A fêmea normalmente não deposita cada ovo isoladamente em pontos distantes. Ela produz uma massa contendo numerosos ovos próximos uns dos outros. Essa estrutura é frequentemente chamada de egg clutch, em inglês. Ou seja, massa ou lote de ovos. Esse agrupamento possui enorme importância produtiva. Quando retiramos um material de oviposição de uma gaiola, normalmente não estamos coletando um único ovo. Estamos coletando um conjunto de ovos. Por isso, em biofábricas, a unidade operacional pode ser massa total de ovos, gramas de ovos, número estimado de ovos, ou número de posturas. Cada método possui vantagens e limitações. Para operações grandes, contar ovo por ovo seria impraticável. Então, a massa dos ovos pode ser utilizada como ferramenta de estimativa. Agora vamos falar da micrópila. A micrópila é uma região especializada do ovo de muitos insetos associada à entrada dos espermatozoides durante a fertilização. Em termos simples, é uma região extremamente especializada do córion relacionada ao processo reprodutivo. Isso é importante porque o ovo de inseto não é apenas uma cápsula passiva. Sua superfície apresenta regiões funcionalmente diferenciadas. Podemos encontrar estruturas relacionadas à fertilização, às trocas gasosas, à proteção e à organização do desenvolvimento embrionário. Essa arquitetura microscópica mostra como até mesmo um objeto com menos de 1 milímetro possui enorme complexidade biológica. Existe também a questão da aeração do ovo. O embrião precisa de oxigênio. Por isso, as trocas gasosas através do sistema de envoltórios do ovo são fundamentais. Isso ajuda a explicar por que incubar massas de ovos em ambientes completamente inadequados pode reduzir a eclosão. Precisamos evitar extremos. Secura excessiva pode favorecer perda de água. Umidade excessiva e contato direto prolongado com substrato encharcado podem criar microambientes desfavoráveis. Baixa ventilação pode comprometer as condições ao redor da massa de ovos. Por isso, em um sistema profissional, incubação não significa simplesmente guardar os ovos até nascerem. Incubação significa controlar temperatura, umidade, ventilação, distância do substrato atrativo ou alimento inicial, contaminação, tempo. Agora, vamos falar das dimensões. O ovo de Hermetia e Lucens é extremamente pequeno. Valores de tamanho podem variar conforme população, metodologia e condição de criação, razão pela qual não devemos transformar um único número em medida universal. O ponto mais importante é compreender a escala.
Estamos trabalhando com ovos submilimétricos a aproximadamente milimétricos, dependendo da dimensão considerada e do trabalho utilizado. Por isso, qualquer erro de manejo que pareça insignificante para nós pode ser enorme para o ovo. Uma gota de água, uma camada espessa de condensação, uma fresta inadequada, uma manipulação excessiva, podem alterar completamente o microambiente daquele embrião. Essa diferença de escala precisa mudar nossa forma de trabalhar. Agora pense em uma postura observada a olho nu. Parece uma pequena massa, mas dentro dela temos centenas de unidades biológicas individuais. Cada ovo contém um embrião potencial. Se temos ovos, não temos uma massa homogênea. Temos 500 organismos em desenvolvimento, cada um dependente das condições daquele microambiente. É por isso que a uniformidade da incubação importa. Se uma extremidade do material de postura fica muito úmida e outra muito seca, podemos produzir diferenças de eclosão dentro do mesmo lote. Portanto, uma boa incubadora deve buscar uniformidade ambiental. Agora, vamos observar o que acontece depois da postura. O desenvolvimento embrionário começa e progride até a formação da larva. A duração do período de incubação não é completamente fixa. Temperatura exerce forte influência. Estudos térmicos demonstram que o desenvolvimento embrionário da BSF responde à temperatura e pode ser modelado utilizando exigências térmicas acumuladas. Em condições de criação frequentemente utilizadas, a eclosão é comumente observada em aproximadamente 3 a 4 dias. Embora esse tempo possa variar conforme temperatura e outras condições. Essa é uma regra importante. Tempo de eclosão não deve ser interpretado separadamente da temperatura. Se a temperatura muda, a velocidade de desenvolvimento embrionário pode mudar. Isso nos leva ao conceito de Graustier. Em estudos de desenvolvimento de insetos, podemos utilizar a soma de unidades térmicas acima de determinado limiar para estimar progressão do desenvolvimento. Em Hermetia e Lucens, trabalhos experimentais, calcularam exigência térmica específica para que o estágio de ovo complete o desenvolvimento e ocorra a eclosão. Esse conceito é extremamente interessante para a automação. Imagine uma incubadora inteligente. Ela registra a temperatura continuamente. Em vez de simplesmente dizer, os ovos têm 3 dias, o sistema poderia dizer, os ovos acumularam determinada quantidade de unidades térmicas. Isso pode gerar previsões mais precisas de eclosão. Essa é a diferença entre manejar por calendário e manejar por biologia quantitativa. Agora precisamos falar sobre fertilidade e eclodibilidade. São conceitos diferentes. Uma fêmea pode depositar uma grande quantidade de ovos, mas isso não significa que todos foram fertilizados. Desenvolverão embriões normalmente, ou resultarão em neonatas viáveis. Portanto, em uma colônia reprodutora, não devemos medir apenas gramas de ovos produzidos. Precisamos medir quantidade de ovos, + fertilidade, + taxa de eclosão. Imagine 2 colônias. A colônia A produz 100 gramas de ovos com 60% de eclosão, e colônia B produz 80 gramas com 90% de eclosão. A primeira aparentemente produz mais ovos, mas biologicamente precisamos calcular quantas neonatas úteis cada sistema realmente entrega. Esse raciocínio transforma a reprodução em produtividade real. Por isso, um dos principais indicadores de uma unidade de reprodução deveria ser neonatas viáveis produzidas por unidade de ovo. Esse indicador conecta reprodução, incubação, fertilidade e produtividade larval. A qualidade do ovo pode ser influenciada por diferentes fatores associados à geração parental, estado fisiológico dos adultos, condições ambientais, acasalamento, idade, genética, nutrição acumulada durante o período larval e qualidade geral da colônia. Isso demonstra algo extremamente importante. A morfologia do ovo começa a ser construída antes da oviposição. A futura fêmea adulta acumulou recursos durante seu desenvolvimento larval. Depois passou pela pré-pupa. Pupa emergiu, acasalou
e investiu parte desses recursos na formação dos ovos. Isso significa que a produção de ovos não começa na gaiola de reprodução. Ela começa muito antes. Começa na qualidade da larva que será destinada à reprodução. Portanto, breeder começa no grower. Essa é uma regra zootécnica extremamente importante. Se produzirmos pupas pequenas, adultos fracos e fêmeas com baixa reserva energética, podemos comprometer a quantidade e potencialmente a qualidade da geração seguinte. Por isso, quando selecionamos indivíduos para reprodução, estamos construindo nossa próxima produção larval. Agora vamos falar sobre desidratação. O ovo possui pequena massa e grande relação entre superfície e volume. Isso significa que seu equilíbrio hídrico merece atenção especial. Não devemos deixar massas de ovos expostas a correntes de ar muito secas por períodos prolongados. Mas também não devemos imaginar que a solução seja molhar os ovos diretamente. O objetivo é controlar o microclima. Precisamos trabalhar com umidade ambiental, compatível com a incubação, e evitar condensação excessiva sobre a massa. Esse detalhe é fundamental. Umidade adequada não é igual a ovo molhado. São conceitos diferentes. Em um sistema bem projetado, podemos manter a massa de ovos posicionada acima ou próxima de um substrato de eclosão. Quando as neonatas emergem, conseguem migrar até o alimento. Isso reduz a necessidade de manipular organismos extremamente pequenos. O sistema utiliza o comportamento natural da larva recém-eclodida. Esse tipo de engenharia é muito eficiente. Em vez de tentar coletar manualmente milhares de neonatas, projetamos o sistema para que elas façam a transferência. Mais uma vez, usamos a biologia para reduzir mão de obra. Agora imagine um laboratório de controle de qualidade da Black Soldier Solutions. Recebemos 10 lotes de ovos. Para cada lote poderíamos registrar data e horário da postura, identificação da gaiola reprodutora, linhagem, massa do lote, comprimento médio dos ovos, largura média, coloração, temperatura de incubação, umidade, tempo até primeira eclosão, tempo até pico de eclosão, porcentagem de eclosão, massa ou número de neonatas resultantes. Depois poderíamos comparar os lotes. Assim, morfologia deixa de ser apenas descrição anatômica. Passa a ser uma ferramenta de controle de qualidade reprodutiva. Também podemos utilizar microscopia em pesquisas. Microscopia óptica permite observar dimensões, forma, organização do agregado e alterações durante desenvolvimento. Microscopia eletrônica de varredura permite visualizar detalhes muito mais finos da superfície do corium. Essas técnicas já foram utilizadas para caracterizar os estágios imaturos de Hermetia ilucens. Em programas acadêmicos, essas imagens podem ser extremamente úteis para taxonomia, morfologia comparada, estudos de desenvolvimento, e controle de qualidade e produção de material didático. Agora precisamos falar sobre identificação da idade da postura. Em uma biofábrica contínua, misturar ovos de idades diferentes pode causar problemas operacionais. Imagine um lote contendo ovos recém-postos e ovos prestes a eclodir. Se tratarmos tudo como se tivesse a mesma idade, teremos eclosão desuniforme. Isso afeta transferência, alimentação inicial, contagem de neonatas, densidade, padronização do lote. Portanto, devemos utilizar rastreabilidade. Cada postura deve possuir data, horário ou identificação de lote e registro de incubação. A partir disso, conseguimos reconstruir com precisão a linha do tempo de cada massa de ovos. Essa rastreabilidade permite correlacionar desempenho com condições ambientais específicas, identificando padrões de sucesso ou falha. Além disso, possibilita ajustes finos no manejo, como separação de lotes por janela de eclosão, melhorando a sincronização da produção. Dessa forma, o controle deixa de ser apenas operacional e passa a ser analítico e preditivo, permitindo decisões baseadas em dados e não apenas em observação empírica. Esse foi nosso áudio estudo de hoje. Se você chegou até aqui,
Pode se considerar à frente de 90% dos outros criadores. Porque você está buscando conhecimento de verdade? Agradeço a você pelo apoio. Deixe seu like, curta e siga nosso conteúdo. Até o próximo vídeo e até mais.